Vou gravar no meu computador. Muito bem. Então vamos começar? Vamos começar. Fizemos uma rápida reflexão. Tema da nossa aula de hoje: a população negra no Brasil, visões da liberdade, obra do historiador, professor da USP, Sidney Chalub. Sidney Chalub, um dos historiadores que escreve sobre a questão da escravidão no Brasil, mais citado na prova do Enem. Tem mais de 3 citações de textos das suas obras na prova do Enem, e eu vou mostrar isso para vocês hoje nas questões que iremos fazer no finalzinho da aula. Mas a minha pergunta vai: o que foi feito para o negro após o término da escravidão, após a criação da Lei Áurea em 1888? O que foi feito para inserir o negro na sociedade após a criação da Lei Áurea? 13 de maio de 1888. Vem comigo, o que foi feito? Foi feita uma reforma agrária, gente? Negativo. Não foi feita uma reforma agrária. Os negros, inclusive, eram impedidos de possuir terras no interior do Brasil. Você sabe o que é mais absurdo? Existia uma grande quantidade de terras brasileiras no interior que eram desocupadas, que eram improdutivas. Era muito simples. Era muito simples. Era na época de Dom Pedro II, que ainda era o então imperador do Brasil, ou posteriormente, após a proclamação da República. Era muito simples. Era apenas os governantes elaborarem uma reforma agrária e um processo de ocupação das terras no interior do Brasil, terras desocupadas, improdutivas, e incentivar a população negra a ocupar essas terras. Em primeiro lugar, aumentaria a produção agrícola. Em segundo lugar, sustentaria essas famílias que não ficariam marginalizadas nos cortiços, marginalizadas nas favelas. A grande verdade é que poderiam ter feito uma reforma agrária em 1888, em 1889, pós-proclamação da República promovida por Marechal Deodoro da Fonseca, porém nada foi feito para inserir essa população negra na sociedade e nas terras brasileiras. Interessante porque ela ficaria autossuficiente, ela poderia ter terras, trabalhar para sustentar as suas famílias, diminuiria a exclusão e marginalização dessas pessoas que estavam à margem da sociedade nas grandes cidades, muitas delas desempregadas, diminuiria toda a segregação, mas não foi feita uma reforma agrária. E agora eu te lanço uma segunda pergunta. Foi feita uma reforma educacional para inserir essa população nas escolas, para inserir a população negra nas escolas, no ensino público brasileiro? Também não. Não foi feita uma reforma educacional, não foi feita uma reforma educacional, não foi feita uma reforma agrária, não foi feita uma reforma trabalhista. A verdade é que não foi feito absolutamente nada pelo governo brasileiro, seja de Dom Pedro II ou depois o Marechal Deodoro da Fonseca, para inserir a população negra recém-libertada após a criação da Lei Áurea na sociedade. Não foi feita uma reforma agrária, eles não poderiam ocupar as terras do interior do Brasil. Inclusive, foi criada anteriormente a abolição, a lei de terras, que determinava que toda terra no interior do Brasil só poderia ser ocupada se paga. E os negros não tinham dinheiro para pagar por essas terras, então eles nunca iriam ocupá-las. Não foi feita uma reforma educacional, os negros eram impedidos de frequentar as escolas, a não ser que fossem muitas vezes mestiços. E era muito raro, porque como eles iriam frequentar as escolas, se as escolas eram repletas de pessoas brancas, pessoas ricas, se estudar no Brasil era algo extremamente caro, se não fosse financiado, por exemplo, por um senhor, se não fosse financiado por um senhor que muitas vezes tinha filhos mestiços, eles não conseguiam estudar. Luiz Gama é uma rara exceção, ex-escravo, consegue frequentar escolas, formou-se em direito, mas era uma rara exceção. E depois que acabou formando em direito, libertou muitos escravos através de leis que foram criadas no processo abolicionista. Mas a grande verdade, gente, é que a maioria dos negros ainda eram excluídos, ainda eram marginalizados, e muitos deles tinham que trabalhar para receber muito pouco para simplesmente se alimentar ou sustentar as suas famílias. Então, eles não eram inseridos nas escolas, nem as crianças negras eram inseridas ou incentivadas a frequentar as escolas.
não foi feita uma legislação trabalhista. Na verdade, o Brasil não tinha leis trabalhistas nem para a população branca, imagine para a população negra, que muitas vezes fazia os subtrabalhos, né? Os trabalhos mais rigorosos, mal pagos, às vezes faziam o mesmo trabalho do que os homens brancos. Um dos motivos da revolta da Chibata, na Marinha da cidade do Rio de Janeiro, um dos grandes motivos da revolta da Chibata é que os negros recebiam menos do que os marinheiros brancos. Faziam os mesmos trabalhos ou trabalhos mais forçados e recebiam menos, repito, recebiam menos do que a população branca, do que os marinheiros brancos. Ou seja, se não tinha leis trabalhistas para a população branca brasileira, imagine para os negros. Então, eu te pergunto, existiu após o fim da escravidão alguma estratégia para então inserir a população negra na sociedade? Não. E se não existiu, o que acontece com eles? Fala comigo, vai. O que acontece com eles? Obviamente, eles são marginalizados. E são marginalizados e vão para onde? Já que eles não queriam ficar nas fazendas, a verdade é o seguinte, gente. Essa população negra recém-libertada, ex-escravos, eles também não queriam ficar nas fazendas. Porque a fazenda simbolizava o massacre de seus familiares, o espancamento no tronco, a vida dentro da senzala. Então, eles não queriam viver, literalmente não queriam viver, né, nas fazendas. Alguns fazendeiros que já há muito tempo tratavam melhor os seus escravos, alguns até já tinham libertado os seus escravos, tinham dado a carta de alforria, esses poucos fazendeiros conseguiram manter os negros em suas fazendas. Mas a maior parte deles, a maior parte dos escravos, ex-escravos agora, acabam indo embora das fazendas. E eles vão para onde, Caleb? Já que foram marginalizados, já que não teve uma reforma agrária, já que não teve uma reforma educacional, já que não teve uma estratégia para inseri-los na sociedade, para onde eles foram? Eles foram para as grandes cidades, né? Eles foram para as grandes cidades, são substituídos pela mão de obra imigrante, mas também começam a ser substituídos pela mecanização da agricultura. Aos poucos, algumas ferramentas, algumas novas máquinas surgem no final do século XIX, início do século XX. Então, eles começam a ser substituídos, né, pela mão de obra imigrante, pelas novas ferramentas, novos equipamentos agrícolas, e a única solução é migrar para as cidades. Então, nós teremos um forte êxodo rural no final do século XIX, início do século XX, e boa parte dessa população que migra para as grandes cidades vão, obviamente, morar em cortiços, ou pior, morar nas grandes favelas. Até porque as cidades não tinham planejamento, não existia uma perspectiva de trabalho. Esse êxodo rural não foi planejado. Essa migração no final do século XIX não foi planejada. Sem planejamento, sem reforma agrária, sem perspectiva de trabalho, as cidades crescendo, e crescendo extremamente desorganizadas e com forte segregação. Essa população negra que sai do campo vai viver aonde, gente? Nas favelas. É no início do século XX que nós teremos, então, o surgimento das primeiras favelas na cidade do Rio de Janeiro, em outras importantes cidades do Brasil, como Belo Horizonte, como a cidade de São Paulo. Nós teremos, então, um processo que nós chamamos na história de favelização da população negra. Favelização dos ex-escravos. Se você observar, se você conhece a cidade do Rio de Janeiro, se você já foi lá em algum momento, você vai perceber que boa parte da população das favelas são afrodescendentes. Primeiro, eles migram para os cortiços, desde a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Agora, com o fim da escravidão, os cortiços que já estavam lotados e começam a ser destruídos pelos primeiros presidentes do Brasil, né? Os primeiros presidentes começam um processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro e começam a destruir os cortiços, acabam jogando eles para as favelas. Resumidamente, os negros
após a libertação dos escravos, foram marginalizados, foram favelizados, foram segregados. Não foi feito, repito, uma reforma educacional, não foi feito, repito, uma reforma agrária para inseri-los na sociedade. Eles foram jogados nos cortiços, foram jogados nas favelas, foram literalmente excluídos e marginalizados. E aí, gente, infelizmente, aumenta a criminalidade, aumenta o desemprego, aumenta a violência dessas grandes cidades. Aqui eu mostro para vocês, embaixo eu dou a definição do que é uma favela e mostro para vocês alguns exemplos de favela. Geralmente os alunos, principalmente na geografia, confundem bastante a diferença de favela, para periferia. Só para explicar, para que vocês entendam. Periferias são bairros periféricos, ou seja, distante do centro. Então, você não necessariamente tem na periferia, favelas. E muitas vezes você encontra na periferia favelas e condomínios de alto luxo. Aqui em Goiânia, por exemplo, você tem os condomínios fechados ali, na saída para Bela Vista, são condomínios de luxo, mas que são periféricos, estão longe do centro. Agora, favela é um conjunto de domicílios com, no mínimo, 51 unidades que ocupa de maneira totalmente desregular, desordenada, em locais proibidos, promovendo desmatamento, sem sistema de esgoto, sistema de saneamento. E é isso que acontece com a população afro-brasileira com o final da escravidão. Perguntas? Deixa eu ver aqui se rolou alguma pergunta, gente. Opa, parece que rolou. Calef, você estava dando a Era Vargas para a gente, me surgiu uma dúvida agora. Ele é chamado de pai dos pobres, então, além do voto feminino, ele também autorizou os negros a votar? Na verdade, é assim. Na verdade, a questão dos negros votar é assim. Vargas, em 1934, ele determina que qualquer cidadão brasileiro, homem ou mulher, maior de 21 anos, alfabetizado, tinha direito ao voto. Alfabetizado. Isso significa que os analfabetos eram proibidos de votar. E você acha que o negro era o quê? Tanto é que durante toda a República Velha, a maior parte da população não votava. Cerca de 5% da população votava no Brasil. Durante toda a República Velha. Por quê? Porque boa parte da população era analfabeta. Não sabia nem escrever o próprio nome. Até porque no Brasil, o alfabetizado era saber escrever o próprio nome. Ok? Professor, o senhor poderia explicar isso novamente? Posso, claro. Isso o quê? Mônica, a questão da favelização dos negros? Ou a diferença entre periferia e favelas? Fala comigo, só para eu entender. Só para eu entender o que seria. Isso, então beleza. Ó. Primeiro, periferias são locais distantes do centro. Favelas são locais onde você tem um conjunto de domicílios sem estrutura de saneamento, sem estrutura de distribuição de água adequada, com desmatamento, em áreas irregulares, em áreas proibidas, geralmente em serras, próximas a rios. Então, de maneira completamente desordenada e irregular, com dificuldade de acesso a serviços públicos, como escola, saúde, hospitais. Então, nem sempre você tem, longe do centro, favela. Você pode ter longe do centro uma periferia com condomínio de luxos. Então, é uma submoradia. São pessoas que vivem em condições extremamente precárias. Aí eu dou 2 exemplos para vocês. E foi isso que foi feito com os negros. Eles foram favelizados, eles foram segregados, marginalizados com o fim da escravidão no Brasil. Aqui eu dou um exemplo bem legal para vocês, de que nem sempre na periferia
você vai encontrar favelas. Você pode encontrar os dois. Olha que interessante essa imagem. Isso aqui é o bairro do Morumbi, em São Paulo. Bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo. De um lado esquerdo, você está vendo uma favela. Do lado direito, você está vendo um condomínio de luxo, um apartamento por andar, né, no valor aí de milhões de reais, com piscinas por andar. Aí eu te pergunto, nesse condomínio de luxo, nós teremos o quê? Uma população branca elitizada e na favela, predominantemente, uma população afrodescendente. Essa é a realidade. E aí as pessoas me questionam a questão da lei de cotas ou de objetivos de inserir o negro na sociedade. Uma vez eu estava dando aula com um amigo meu, o professor Vitor Crete, e foi interessante que a gente estava dando uma aula sobre a revolta dos malês, e um aluno perguntou assim, Crete, quanto tempo você acha, Crete e Caleb, quanto tempo vocês acham que deve existir no Brasil a lei de cotas? Eu disse para eles que eu achava que deveria ser provisório, até que fosse feita uma reforma educacional adequada e que o ensino público fosse bom o suficiente para que os negros conseguissem, porque a boa parte da população do ensino público é afrodescendente no Brasil, principalmente em estados onde há uma predominância negra, né, que o negro tenha condições de disputar, né, páreo a páreo com o branco. Quem é aluno de escola pública sabe muito bem o que eu estou falando. Goiânia nem tanto, porque Goiânia tem uma população muito pequena afrodescendente, mas se você for, por exemplo, no Nordeste brasileiro, se você for, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você vai encontrar uma grande concentração de negros nas escolas públicas. Né? E o Crete deu uma resposta bem interessante. Ele falou assim, 388 anos foi o tempo que eles foram escravos. É o tempo que nós teremos que ter cotas no Brasil. Porque, né, a gente deve equiparar o sofrimento deles através de leis de cotas. Eu achei interessante, apesar de não ter concordado naquele momento, mas eu achei extremamente interessante e válido a análise que ele faz. Na verdade, deixa eu ver aqui, que parece que tem algumas perguntas. A Regina está com o microfone aberto, sim, a favelização, imagem clássica. Com a destruição dos cortiços, o que ocorreu? Como foram destruídos? Então, Mônica, essa pergunta é fantástica, né? Com a destruição dos cortiços, começando ali a partir de 1900, 1901, 1902, presidente Campos Salles, né? Presidente do Brasil Campos Salles, que já fazia parte da política de café com leite, eles destruíram os cortiços com o objetivo de construir grandes avenidas na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, era uma estratégia de jogar o negro para a periferia, de colocar ele longe da população branca e rica, né? E aí eles destruíram os cortiços. E aí o que foi feito? Aí piorou a situação, porque antes eles viviam nos cortiços. O cortiço era ruim, mas pelo menos era no centro, perto dos seus trabalhos. Aonde eles trabalhavam? Agora eles foram literalmente jogados nas favelas. E foi isso que aconteceu, foram jogados nas favelas, longe dos seus locais de trabalho. Aqui uma imagem já da cidade do Rio de Janeiro, né? Um morro na cidade do Rio de Janeiro, sem estrutura nenhuma, totalmente irregular, com um sistema totalmente precário de esgoto, de distribuição de água. Não sei se vocês já foram em alguma favela, eu já fui, né, na Rocinha, meu sonho era conhecer a Rocinha, fui na Rocinha, cara, e assim, há muitos anos atrás, na época que nem era ocupado pelas UPP, eu fazia faculdade ainda, cara, lá na Rocinha, o esgoto, ele é céu aberto, assim, só tem uma estrutura que tampa, mas é céu aberto, não tem estrutura nenhuma. Isso é favela, tá? Isso é favela, ok? E aí, começamos. Vamos ver se tem alguma pergunta antes de eu começar, né? Tá aqui, ó, favelas eram nas bordas das cidades, correto? Não necessariamente. Como eu disse, periferia, nas margens, distante do centro. As favelas geralmente eram construídas também longe do centro. Mas se você observar o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, você tem favelas atrás, você está lá em Copacabana, atrás de Copacabana está Rocinha. Entende? Então não está tão distante. Se lá no centro do Rio de Janeiro você tem vários morros próximos. Então o significado de favelas são regiões onde você tem um crescimento desordenado, sem uma estrutura de distribuição de água, sem estrutura de esgoto, entende? E não há uma estrutura regular, totalmente irregular, desmatamento, poluição,
esgoto a céu aberto. Essa é a definição, perfeito? Tranquilo? Show de bola? Se você observar o Rio de Janeiro, as favelas não estão nas bordas das cidades, as favelas estão de frente para a praia, ok? Beleza? Então vamos continuar aqui? Dá uma olhadinha aqui nessa questão. Enem 2017, né? Ou seja, tem pouco tempo, né? Essa imagem ela é clássica. Essa é uma ama de leite, ou seja, mãe de leite dessa criancinha, dessa criança branca, né? Era muito comum. As negras amamentavam os filhos das senhoras, até porque a amamentação é algo muito dolorido, então as senhoras brancas não gostavam de amamentar, usavam as negras que tinham filhos para amamentar os seus filhos, chamava ama de leite, né? Então a imagem está aí, Augusto Gomes, 1860, essa imagem. Vou passar aqui, né? Eu vou tirar aqui o chat para a gente poder estar lendo, né? Olha aqui, ó. A fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expor o quê? Vamos lá, gente, vou te dar um minutinho aí, um minutinho, só para você ver se você vai acertar essa questão, só para você ver se você vai acertar, tá? Um minutinho, tenta achar o gabarito aí, vamos ver se você vai conseguir acertar. Rapidinho. E aí, queridos? Deixa eu ver se vocês já mandaram um gabarito para mim. Ninguém mandou, não? Não? Acharam o gabarito? Vamos lá? Vamos lá? Ó, tem uma galera me mandando aí já o gabarito. Vamos ver se é isso aí? A ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, né, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos seus senhores. Cara, o escravo era tido como um produto, era tratado como um produto, né? E aí, de repente, ele é a mãe de leite de uma criança branca. E eu, obrigado, não existia opção de não ser a mãe de leite. Sabe o que é o mais interessante? Passa a ter laços fraternais, eles passam a literalmente ter laços fraternais, de amor mesmo. No Brasil, antigamente, tinha uma novela chamada Assim a Moça, que mostrava muito bem isso, né? Assim, a moça, ela tinha a mãe dela e tinha a mãe de leite, ela amava a mãe de leite, né? Que era uma escrava, inclusive. A integração dos escravos aos valores das classes médias, não, o negro não era integrado, inclusive era tratado até o fim da escravidão como um produto a ser comercializado. E mesmo após o fim da escravidão, ele era muito maltratado pelos seus senhores, ok? Então, não, perfeito, letra B não. Melhoria das condições de vida dos escravos? Gente, era muito raro essa melhoria da condição de vida dos escravos. Só acontecia raramente quando os senhores passavam a ter um afeto por esse escravo, né? Acontecia, por exemplo, de muitos senhores se apaixonarem em alguma escrava, de ter ela como amante, né? Que era uma violência contra essa escrava, porque ela não tinha opção de dizer não, ela era escrava, né? Então acontecia todo tipo de violência, cara. Por isso que muitos escravos cometiam suicídio, como nós falamos anteriormente. Então não há uma melhoria na condição desses escravos. Esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Os escravos, a maioria deles eram analfabetos, né? A maioria, a não ser os escravos islâmicos, que eles chamavam de malês, né? Que muitos deles eram alfabetizados, até porque era uma prática da religião islâmica a alfabetização desses negros, né? Então, assim, era muito raro no Brasil, inclusive. Então, letra D também não. Distinção étnica entre senhores e escravos. Poderia ser demarcando a convivência, deixa eu só adicionar aqui, tem alguém querendo entrar, demarcando a sobrevivência, demarcando a convivência entre estratos sociais com meio para superar a mestiçagem. Na verdade, também letra E não, né? A letra E também errada.
a convivência era uma convivência de subordinação, como muito bem disse a letra A. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Eu escutei aqui. Histórias cruzadas é um perfeito exemplo que foi exposto na letra A. Sim. Ok, então acertaram, muito bem, parabéns. Número 2, vamos lá rapidinho. Enem 2018, cara. Olha aqui, ó, 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, completou aí, 2 anos atrás. A poetista Emília Freitas subiu a um palanque nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena, que sem ser hábil, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Damásia pronunciava orações que levantavam, cadê? Deixa eu voltar. Que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam o seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Ok. As práticas culturais narradas no texto remetem historicamente a qual movimento? Ao movimento feminista. Só para vocês entenderem, o movimento feminista começa a ganhar corpo no Brasil só a partir da década de 1930. Nós estamos falando de um período imperial brasileiro, onde ainda existia escravo no Brasil. Né? Sufragista? Também não. Estamos no Império. Socialista? Os primeiros ideais marxistas ou anarcossindicalistas só chegam no Brasil no início do século XX. Republicano? Também não. Movimento abolicionista. Letra E. Ok? Deixa eu ver aqui se rolou alguma pergunta, se rolou alguma dúvida. Não esquece de me colocar como anfitrião. Beleza? William, show de bola, meu amigo. Tudo bem? Bom, vocês marcaram aí a letra E. William, eu vou fazer mais uma questão e libero a sala para vocês, tá? Vai ter um intervalinho. Só mais uma questão do Enem. Gente, tem mais. Né? Eu não mandei semana passada porque eu queria fazer essas questões com vocês. Né? E eu vou mandar tanto a aula de hoje, né, no grupo, como também a lista para vocês no grupo, né, com as demais questões já gabaritadas, ok? Então vamos lá, Enem 2015, né? Voz do sangue. Percebam que todos os anos tem uma questão sobre a escravidão no Brasil, né? Todos os anos, todos, cara. Todos. Vocês vão perceber que de 2009 para cá, todos os anos tinham uma ou duas questões sobre a questão da escravidão no Brasil ou o fim da escravidão no Brasil, que foi feito com os negros após o fim da escravidão. Palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues. O negro esfarrapado do Harlem, o dançarino de Chicago, o negro servidor do Sul, o negro da África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos, eu vos acompanho pelas amaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto negros de todo o mundo, eu vivo a nossa história, meus irmãos. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 1940, evoca o pan-africanismo. O que era o pan-africanismo? Isso aqui já tá trabalhando a ideia da luta contra a escravidão, não só no Brasil, que foi o que a gente trabalhou, mas a luta contra a escravidão e o mundo pós-escravidão, a luta contra a segregação, a luta contra o racismo no mundo inteiro. Nós estamos falando de 1940, aonde, por exemplo, nos Estados Unidos e na África do Sul, existia uma forte segregação racial, o apartheid. Né? Então, essa questão, acha para mim aí o gabarito, rapidinho, vamos ver se você... Olha, eu tenho só um minutinho, já vou ler direto, ok? Incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África? Poderia ser, incitar a luta? Poderia ser, mas eu acho que tem um gabarito melhor. Reconhecer as desigualdades sociais entre os grupos negros da Angola e dos Estados Unidos, esse não era o objetivo. Né? Pelo poema, esse não era o objetivo.
descrever o quadro de pobreza após os processos de independência do continente africano. Mas ele está instigando a população negra nos Estados Unidos, principalmente quando ele fala do Blue, do Harlem. Solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência da Angola. O único problema dessa alternativa é quando ele fala de incitar a luta armada, né? Que não era o objetivo dele. O objetivo dele era conclamar as populações negras de diferentes países do mundo a apoiar as lutas por igualdade e independência. Gabarito é dessa questão. Ok? Show de bola, gente. Eu vou mandar para vocês agora no grupo, né? Eu vou mandar para vocês a aula de hoje e as demais questões já gabaritadas. Tudo bem? Beijos para vocês, uma ótima semana. Até semana que vem, a gente vem com mais uma temática do Top 10. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo. Beleza, ó, hoje eu vou começar daqui a pouquinho, tá? Daqui 10 minutinhos eu volto para a gente poder começar. Eu vou dar um intervalo para vocês hoje, tá bom? William, Oi. como é que eu coloco aqui você como anfitrião? Estou com dificuldade. Calef, faz assim, ó, na parte inferior aí embaixo tá escrito participantes. Você achou? Achei. Aí você clica aí, vai abrir uma aba aqui do lado direito. Sim. Aí você vai clicar em cima do meu nome, no cantinho Certo. mais à direita tá escrito mais. Aí você coloca tornar anfitrião. Aqui é porque tem em inglês, cara. Qual que é aqui tornar anfitrião? Você achou? Eu quero que você me fale como que é em inglês tornar anfitrião. Acho que tá escrito... Porque não tem em inglês. Lê o que tá escrito aí. Make host. Isso, é alguma coisa de host. Make host. É isso mesmo. Acho que vocês vão anfitrião. Abriu aí pra você? Pronto. Sou sim, valeu. Deu certo. Tchau. Valeu, Calef, um abraço.